Graça e paz do Senhor Jesus. Juízes capítulo 16, versículo 15. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Dalila o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma de Sansão se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco, serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela, trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram Sansão com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens, mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, dá-me força só mais esta vez. Ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Então, em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas com a mão direita em uma, com a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que estava ali. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu dos que o que ele havia matado durante toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Capítulo 16 de Juízes fala do final da vida de Sansão. E dentre muitos princípios que a gente podia destacar, eu gostaria de falar sobre o princípio da retaliação. É uma palavra que muita gente ouve quando se fala de batalha espiritual e infelizmente muita gente entende errado. Tem gente que pensa que nós não devemos lutar espiritualmente contra o inimigo e às vezes nem se envolver tanto com a obra de Deus, porque isso vai trazer algum tipo de contra-ataque do diabo, alguma retaliação. E isso é um engano, isso é uma falsa interpretação de uma realidade. Na verdade, irmãos, toda vez que você busca fazer a vontade de Deus, orar, se envolver com a obra de Deus, o que nós vamos ter é um confronto, nós vamos ter uma colisão.
O inimigo espiritual, Satanás e os seus demônios, eles vão tentar nos obstruir, parar, lançar pensamentos, desanimar, vai tentar de muitas formas nos intimidar, mas eles não podem trazer retaliação, ou seja, prejuízos espirituais sobre a nossa vida, se nós estamos na presença de Deus, se nós estamos conservando uma vida de obediência. É certo que todos nós pecamos de maneira acidental, nós temos uma natureza corrompida que nós precisamos sempre estar submetendo ao Senhor, mas o pecado intencional, o pecado que você sabe que e comete isso de maneira deliberada, isso vai trazer sim rachaduras espirituais, brechas, e o inimigo vai ter acesso quando há desobediência intencional no nosso coração. Mas quando nós mantemos a nossa vida em Deus, de obediência, de coerência, andando na luz, confessando a Deus e às pessoas aquelas áreas que nós estamos realmente precisando de sermos santificados, Satanás não pode tocar em nós. O Senhor Jesus falou que Ele nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do maligno, ou seja, fazendo a obra de Deus, obedecendo a Deus, pregando o Evangelho, repreendendo o inimigo, e o Senhor Jesus disse: e nada absolutamente vos causará dano algum. Em Efésios capítulo 6 também, o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para ficar firme contra as ciladas do maligno. E ele diz, depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Então não tenha medo de retaliação, a não ser que você esteja vivendo uma vida de pecado. Uma vida no pecado intencional é o que Sansão viveu. E a gente vê aqui no capítulo 16, nessa segunda parte, do versículo 15 ao 31, que Sansão vinha desenvolvendo um ministério debaixo da unção de Deus, mas brincando com o pecado, mas brincando com as coisas de Deus. E aqui no capítulo 16, enfim, os inimigos conseguem derrotar Sansão, conseguem prender Sansão, conseguem furar os olhos de Sansão. Sansão, ele é preso, ele é amarrado, aquele que nasceu para brilhar, o nome dele significa sol, ele morre como um bobo da corte, alegrando os inimigos, ainda que Deus traz uma intervenção aqui no final da vida de Sansão, de uma forma manifestando a misericórdia dele. Então, irmãos, eu queria destacar 3 realidades aqui desse texto sobre retaliação. Primeiro, que a misericórdia de Deus sempre esteve sobre a vida de Sansão. Sansão já vinha desobedecendo desde o início e Deus ainda vinha usando. Você percebe que Sansão estava brincando com o cabelo dele, que era um dos sinais da sua consagração, e Deus ainda estava trazendo livramento. Isso é misericórdia. Mas nós não devemos ficar o tempo todo contando com a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele é paciente, Ele é misericordioso, esperando que a gente se arrependa. E se nós não arrependemos, irmãos, chega uma hora que realmente nós vamos sofrer consequências drásticas. Não é uma questão de possibilidade, é uma realidade. E às vezes o fato de não ter um juízo de Deus imediato na nossa vida, quando nós nos entregamos ao pecado, já é um juízo. Porque Deus às vezes pode nos entregar os nossos próprios desejos, as nossas próprias vaidades, o nosso próprio engano. Quantas pessoas vivem no pecado e já não sentem mais nenhuma vergonha e dizem que Deus as ama e por isso Deus não está preocupado com o que elas estão fazendo, mas o amor de Deus corrige. É muito bom quando a gente ouve Deus nos corrigindo. É melhor cair nas mãos do Senhor do que nas mãos do inimigo, porque Satanás, ele é um inimigo terrível, cruel, e o que ele quer é justamente nos apartar da presença e dos planos de Deus. Mas a gente vê aqui a misericórdia de Deus o tempo todo, livrando Sansão. Até quando Sansão aqui entrega para Dalila o seu segredo, que ele tinha um cabelo que era consagrado a Deus, era um voto de consagração. Você percebe que assim que prendem Sansão, no versículo 22, diz assim, mas o cabelo da cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Isso é um sinalzinho da misericórdia de Deus, não é, irmãos? Ele tinha perdido ali o cabelo dele, cortaram,
e ali ele quebrou de maneira total a consagração dele a Deus, e mesmo assim o texto fala, o cabelo dele começou a crescer. Não importa se eu e você estamos vivendo um momento de reprovação, Deus está estendendo as mãos de misericórdia todos os dias. A Bíblia diz que todos os dias, cada manhã, as misericórdias de Deus se renovam. Isso não é um convite para a gente viver uma vida desprezando a graça de Deus, é para a gente se arrepender. Deus aqui estava dando uma oportunidade para Sansão se arrepender. Além da misericórdia de Deus, a segunda realidade aqui no texto que a gente precisa perceber é a ação do inimigo por trás destas fraquezas do caráter de Sansão. Nós vamos ver aqui que os filisteus, eles simbolizam muito a ação dos inimigos, dos demônios que agem contra nós. Os filisteus, quando perceberam que Sansão estava fraco, prenderam Sansão, amarraram Sansão e colocaram ele para rodar moinho, um trabalho que era feito pelos escravos, e ele já fazia isso não com a força que ele tinha antes. Então ele estava ali aprisionado pelos inimigos. E sabe o que os filisteus vão fazer? No versículo 25, a gente vê isso aí, né? Com alegria no coração disseram, mande vir Sansão para que ele nos divirta. Eles vão se divertir com aquele homem que foi um homem de Deus, que foi um homem consagrado por Deus. E o texto diz, no versículo 22 também, que o cabelo dele começou a crescer, mas no 23 diz que os filisteus se reuniram para dar um sacrifício, para se alegrar, para adorar ao Deus deles, Dagom. Dagom era o Deus adorado pelos filisteus, uma imagem grande de uma sereia, só que masculina. A gente conhece mais aquela imagem grega, né, das sereias, da mitologia grega. Dagom era metade peixe, metade homem. Esta era a imagem que eles adoravam, este Deus falso. Então a gente percebe algo aqui, que os filisteus, eles percebem que a derrota de Sansão foi uma vitória espiritual para eles. Irmãos, todo pecado que a gente comete deliberado, nós damos lugar ao diabo. Há demônios que eles se alimentam do pecado do homem. Por isso a Bíblia diz claramente, não dê lugar ao diabo, e ela não está falando isso para o ímpio. Há um equívoco muito grande quando a gente fala de batalha espiritual. Tem gente que acha que o diabo o dia todo está atacando aqueles que não pertencem a Deus. Gente, aqueles que não pertencem a Deus, eles, quando a gente fala não pertencer, é não ter aliança com Deus. Todos foram criados por Deus, mas quando você entrega a vida a Jesus, se rende e diz realmente que Jesus é o dono, o Senhor da sua vida, você agora tem uma aliança com Deus. Aqueles que não têm uma aliança com Deus, todos, pode ser pessoas que têm até boas obras, pessoas até sinceras, todos eles estão nas mãos do inimigo. A Bíblia diz que eles estão nas trevas espirituais, porque nós só saímos das trevas espirituais quando a gente tem uma aliança com Deus e nós entramos no reino da luz. Agora, contra quem que Satanás realmente quer lutar, quer tocar e alcançar? Contra aqueles que pertencem ao Senhor, porque nós somos livres. Os que estão nas mãos de Satanás são como pássaros na gaiola. Nenhum caçador vai caçar pássaro dele que já está na gaiola dele. Nós somos aqueles que Satanás quer atacar, ele quer destruir, ele quer, a Bíblia diz que ele veio ele fica ao redor. 1 Pedro diz que Satanás ele anda ao nosso derredor, procurando alguém para tragar, e nós devemos resistir firme na fé. Satanás então aqui, ele é adorado pelos filisteus por causa da derrota de um homem de Deus. E em último lugar, a terceira realidade que eu quero mostrar aqui são as perdas na vida de Sansão. Sansão não perdeu só a sua consagração. Quando a gente abre mão da consagração, nós perdemos a visão, ele perdeu os seus olhos. Lembra que Sansão, ele queria se envolver com as mulheres que agradavam aos seus olhos? Quando a gente fica querendo fazer só o que agrada os nossos olhos, nós vamos acabar sem os olhos, sem a visão espiritual. Ele perdeu totalmente o seu discernimento, e aqui arrancam os olhos dele, amarram e ele começa a rodar moinho, ou seja, uma vida sem propósito, uma vida que não sai do lugar. Isso tem a ver com as brechas de caráter que estavam ali na vida dele. E a morte de Sansão foi uma morte prematura.
Ele morre aqui no final da vida dele, uma manifestação sim da graça de Deus. Ele estava entre duas colunas e ele faz uma oração. Sansão só ora duas vezes, né? Uma quando ele está quase morrendo de sede, ele clama e Deus dá água, e aqui ele está irado, envergonhado, entristecido porque ele estava ali sendo zombado, ridicularizado, perdeu os olhos, imagina, perdeu a força, mas ele clama, fala: Senhor, me devolve aquela força, só por um dos meus olhos. E Deus permite, porque há uma grande derrota aqui dos filisteus. Você percebe que ele matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Então Deus permite que ele derrote muitos inimigos, mas tem uma morte prematura. Esse é o princípio da retaliação. É quando você vence o inimigo em algumas áreas, mas é derrotado na sua vida em muito mais dimensões que você não gostaria. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine com essa vida. Sansão, lá em Hebreus, ele aparece entre os heróis da fé. Há uma graça de Deus, mas para mim, Sansão representa muito bem um pouco da história de Israel nesse tempo dos juízes. Um povo que Deus intervinha, que quando clamava Deus respondia, mas que não deixou Deus tratar o caráter, Deus tratar profundamente o coração deles. É o que Deus quer para nós, e o que Deus sempre faz com o seu remanescente. Entre o povo que busca Deus, haverá sempre um remanescente que vai dizer: eu quero viver profundamente com Deus, eu quero ter um caráter santo, eu não quero ter pecado oculto, eu não quero brincar com as coisas de Deus, eu quero andar realmente na presença de Deus. Deus sempre teve um remanescente e sempre terá, até a volta de Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer que o testemunho que lemos da vida de Sansão venha gerar em nós mais ainda temor ao Senhor, amor ao Senhor. Nós reconhecemos que assim como a tua misericórdia sustentou Sansão, ela nos sustenta. Mas nós não queremos, Pai, viver de algumas vitórias e muitas derrotas. Nós queremos viver uma vida, ó Deus, na tua presença. Nós queremos amar o Senhor. Nós queremos ser como Samuel, que não deixava nenhuma das tuas palavras cair por terra. E quando pecamos, Pai, de maneira acidental, nós queremos ser humildes e nos arrepender rapidamente, confessar e deixar, porque aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós oramos, Pai, te agradecendo pela tua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor.